Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL de meio de semana, como vocês estão acostumados, episódio agitado, muita notícia saindo. A gente vai falar sobre a ida de Davante Adams para o New York Jets, que é a breaking news menos surpreendente da história da NFL. Falaremos sobre mudanças, uma mudança importante no Pittsburgh Steelers. Russell Wilson volta a ser o quarterback titular da equipe. Vamos falar sobre o Monday Night Football também, New York Jets e Buffalo Bills. E no final, vamos eleger os 5 favoritos ao título da NFC. Nesse momento, aquela lista de 5 times que a gente apostaria ali na ordem, né, do 1 ao 5, como mais prováveis a representar a Conferência Nacional no Super Bowl. E digo a gente porque eu estou aqui com o meu amigo Henrique Bulho, editor-chefe do Pro Football. Henrique, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Você concorda com a minha definição de que Davante Adams nos Jets é a notícia breaking news, notícia urgente, menos surpreendente da história da NFL? Cara, primeiro, boa tarde pra todo mundo que está nos ouvindo. Muito feliz de estar aqui de novo. Pô, não concordo não, mano. Sendo sincero contigo, eu honestamente achava que ele ia parar no Buffalo Bills. Tá? Eu também. Assim, de verdade. Pra mim, existem vários casos na NFL de coisas óbvias assim que não são tão óbvias, e essa pra mim era uma delas. Eu não via por que o New York Jets ia gastar assim, capital no Davante Adams, sendo que ele já assim, tem o Garrett Wilson, contrataram o Mike Williams, e ok, o Mike Williams realmente tá sendo bem decepcionante, mas o Allen Lazard tá jogando bem. Eu não acho que o Davante Adams assim, é o cara que vai mover todas as correntes desse time. Acho que ele moveria muito mais em Buffalo, acho que Buffalo precisava muito mais dele. Então, eu fico bem surpreso ele parar nos Jets sim, cara, sendo sincero contigo. Eu discordo. Eu lembro que eu fiz uma enquete informal com algumas pessoas que cobrem NFL aqui no Brasil. Você foi uma das pessoas. E eu votei no Buffalo Bills também, mas eu sinto que depois da demissão do Robert Saleh, que ficou claro quem tem as chaves na franquia New York Jets, eu imaginei que era questão de tempo acontecer, e até o momento que o Jets puxou o gatilho na troca foi naquela interceptação do Aaron Rodgers que o Mike Williams escorrega, né? E você pode fazer um caso também que foi naquele drop que ele teve, acho que no terceiro quarto, se eu não me engano, né? E a gente sabe que o Aaron Rodgers é um cara que é difícil ele confiar num wide receiver, e ele também perde essa confiança bem rápido, né? Então, trazer o BFF dele, que já tá na casa lá do Aaron Rodgers, né? Ele tava participando do programa do Pat McAfee e o Davante Adams apareceu lá, né? E rápido voo de Las Vegas pra Nova York. Eu achei que era umas 5, 6 horas, ele já tava lá em Nova York, muita coincidência. Mas vamos entrar nos detalhes da troca antes, lembrar que você pode e deve se inscrever para receber notificações do podcast Cara dos Esportes no WhatsApp. Manda quero receber no número que tá na descrição. Me adiciona aos contatos que você vai receber as mensagens. Precisa me adicionar os contatos para receber. Manda mensagem. Quer o breaking news agora? De agora mesmo? Pode dar o breaking news. Exatamente agora. A Mari Cooper no Buffalo Bills. Meu Deus! Estamos falando dos Bills agora. Gosto muito. Esse é um podcast basicamente ao vivo, que a gente tá gravando aqui, mas vai ser ao vivo. A Mari Cooper no Buffalo Bills tem já o preço? Não, só tem o tweet do Jordan Schultz apontando a troca. Vamos ficar em Davante Adams nos Jets? Vamos dar um tempo de sair os detalhes sobre essa troca que eu amo. Já digo que eu amo. O Amari Cooper já há algumas semanas já meio que pediu demissão mental. Sabe quando você tá trabalhando ali já no aviso prévio, né? Você já se viu, ou você vai pedir demissão e você já tá empurrando com a barriga? Era o Amari Cooper no Cleveland Browns nas últimas semanas. Mas vamos focar aqui no Davante Adams, que vai pro New York Jets por uma escolha de terceira rodada, que pode virar uma escolha de segunda rodada com os seguintes incentivos, caso o Davante Adams seja eleito primeiro ou segundo time All-Pro, ou então esteja no elenco do New York Jets para a final da AFC ou para o Super Bowl, né? Ou seja, vai ter terceira rodada. É bem provável que seja terceira rodada. São realmente condições bem puxadas, né? Então é mais provável mesmo ser uma escolha de terceira rodada. Bulho, vamos começar com aquela pergunta bem simples. E você já deu todos os spoilers de qual lado que você tá aqui, mas quem que você acha que vence essa troca?
Acho que o Davante Adams é o grande vencedor dessa troca. Justo. Acho que mais que o New York Jets, mais que o Aaron Rodgers, mais que o Las Vegas Raiders, que definitivamente não é vencedor de forma nenhuma. O Adams, ele tava numa situação em que, quando ele vai pro Las Vegas Raiders, quando ele é trocado pra franquia, ele tava se reunindo com o quarterback dele no college, um grande amigo e um bom quarterback, tá? Limitado, mas bom quarterback, que era o Derek Carr. Passou um ano e o Derek Carr saiu. Agora a gente tá falando de um time com um quarterback limitado, um time que fez investimentos e que absolutamente nenhum deles se provou necessário para você conseguir competir com o Kansas City. Então não é uma situação em que o Davante Adams, com a idade que ele tem, o cara tem 10 anos de liga, com a qualidade que ele ainda tem, o cara não quer ficar preso nessas franquias. Então, ele vai para um time em que ele naturalmente vai ter mais espaço, naturalmente ele vai ter mais chances, que ele vai competir mais. E ele sai de uma situação que estava se tornando tóxica, né? Em Las Vegas, o clima já não estava muito legal nem para ele, nem para o restante da franquia. Eu acho que, sim, é uma troca que deu errado. Isso pode acontecer na NFL. O Adams também saiu do Green Bay Packers em termos não tão legais. Vai para um time com um grande amigo dele, com um quarterback melhor, que vai competir melhor. Difícil ver outro grande vencedor nessa troca para mim, viu, Gabriel? Justo. O Davante Adams realmente... ele é um cara que quer jogar com os parceiros dele, né? E não dá pra culpar, né? Quem não gosta de praticar um esporte com os amigos, né? Pensando em Raiders e Jets, eu gosto mais da troca pro New York Jets. Eu também. Os Raiders, é como você falou, né? A troca não funcionou. E é assim, quando você faz uma troca grande, o risco é grande, né? E no mesmo verão dos Estados Unidos teve 2 trocas. A do Tyreek Hill funcionou. O Miami Dolphins muda de patamar com o Tyreek Hill. E a do Davante Adams pros Raiders não funcionou, né? Teve a saída do Derek Carr depois e tal. Mas... A do A.J. Brown também pros Eagles, né? A.J. Brown pros Eagles é um grande acerto também. Acho que bem mais do que a do Tyreek Hill. Mas assim, os Jets pra mim já estão naquele momento... O que é um peido pra quem já tá todo cagado, né? Porque você tá no tudo ou nada. Você é esse ano, no máximo próximo, com o Aaron Rodgers. E depois que você demite o Robert Saleh, o time tá mais ainda a chave no bolso do Aaron Rodgers. E você precisa ir pro tudo ou nada mesmo, né? E você não... claro, você não vai botar uma escolha de primeira rodada na mesa, né? Mas eu acho que o que você pode fazer pra melhorar o time, você deveria fazer. E eu só concordo com o que você disse no começo. Eu não acho que muda o prognóstico do New York Jets na temporada. Antes da temporada, meu palpite é que os Jets não iriam aos playoffs. Começa a temporada, o Aaron Rodgers jogando melhor do que eu esperava. Então eu acho que muda, né, a minha visão sobre a equipe. E pra mim era um time de wild card. Antes dessa troca. E depois dessa troca continua sendo pra mim um time de wild card. Um time que eu acho que não tem... poder de fogo suficiente. Claro, um jogo de playoff, às vezes coisas estranhas acontecem, né? Mas num cenário normal, eu não acho que tá na primeira prateleira da AFC. Eu ainda acho que é um ataque muito pobre taticamente, de criatividade bem baixa, de pouca movimentação pré-snap, que a gente sabe que hoje na NFL é algo que funciona muito bem, e que os Jets não fazem porque o Aaron Rodgers não gosta, né? Então eu acho que a troca é melhor pro New York Jets. O Raiders é aquela de você meio que cortar as perdas. Eles estavam numa situação muito difícil por conta do pedido de troca. O jogador basicamente tanca o valor dele, né? Você não tem como receber muito. E eu acho que a cartada dos Jets pra ter conseguido essa troca, além do relacionamento da Davante Adams com o Aaron Rodgers, é porque os Jets têm dinheiro pra absorver o contrato dele total, né? Porque... a gente lembra que o Aaron Rodgers estendeu o contrato com os Jets naquele valor bem mais baixo, né? Naquele modelo Tom Brady com o New England Patriots e tal. E é uma flexibilidade que Baltimore Ravens não tem, que o Buffalo Bills não tem. Então, eu imagino que deve ter sido uma parte grande, né? Porque a gente sabe que os Raiders não são a franquia mais rica da NFL, né? O Mark Davis é um cara que, no universo de donos da NFL, é um dos menos ricos. Então, eu acho que absorver... você receber uma escolha de terceira rodada ou receber uma escolha de segunda rodada, mas tendo que engolir mais além da parte garantida que já fica em Las Vegas, eu chutaria que foi um fator. Então, eu gosto mais dos Jets. Com certeza foi, com certeza foi. Eu gosto mais da troca pros Jets, mas eu também não acho que muda... o que eu achava da equipe antes
Basicamente é o que eu acho agora. Eu acho que tem dois pontos aí que eu queria comentar. Primeiro que, pós-mudança do Nathaniel Hackett pro Todd Downing, teve um New York Jets muito melhor em desenhos ofensivos, muito mais criativo. Espero que isso se mantenha. Acho que a forma que eles utilizaram o Garrett Wilson, a forma que eles souberam espalhar o fundo do campo foi muito melhor mesmo assim. E me dá mais esperança pro time. Eu vi um time também que entrou no ritmo ofensivo mais fácil, que o Rodgers tinha leituras melhores, então tudo isso é muito bom. É, que eu só conheço o Todd Downing de outros carnavais, né? Ele era o coordenador ofensivo do Tennessee Titans, que era um ataque sofrível, né? Cara, mas o ano de 2021 do Todd Downing ele não é tão ruim. 2022 é porque acontece o que a gente acabou de falar, né? Sim. A troca do A.J. Brown limita muito o que seu time pode fazer. Justo. Agora, eu acho que o Davante Adams ele cai muito bem nesse ataque como um cara que vence nas rotas puras, sabe? Você olha pro Garrett Wilson tava traindo muita marcação. Porque os outros caras, o Allen Lazard, ele corre bem rotas, mas ele não é tão atlético, e o Mike Williams também não é um cara super atlético. O Davante Adams consegue aliar isso. Então faz muito sentido pra mim. Tipo, e o que você falou do Mark Davis, principalmente, de não ter pego o salário, eu acho que não é isso uma questão de salary cap do que necessariamente o dinheiro dele. Porque, assim, eu acho que os Raiders estão errados, tá? Nesse ponto, eu acho que os Raiders estão errados. Eu acho que valia muito mais sentido eles pegarem a escolha de segunda rodada. Só que agora o Mark Davis tem muito dinheiro. Tipo, recentemente ele conseguiu bastante dinheiro. Isso foi uma mudança importante também para Las Vegas. Mas eu ainda acho que não muda o sentido de que, pô, Las Vegas fez besteira na minha visão. Era muito mais fácil pegar o salário. Ok, deu errado, mas... Tipo assim, que plano que os Raiders têm pro futuro? Nenhum. Desculpa, o Aidan O'Connell não é plano. Se tivesse o plano no futuro, o Davante Adams não seria trocado pra começar. Então era melhor você pegar uma escolha de draft melhor e viver a partir disso. Eu acho que os Raiders cortaram prejuízo nessa troca, e não acho que essa troca foi ruim pra eles agora, mas confirma que a troca de 2 anos atrás foi um grande desastre. Sim, e eu concordo plenamente. Eu acho que valeria muito mais você... Acho que você absorvendo, quanto mais você conseguisse absorver esse contrato, você poderia conseguir, de repente, escolher a segunda rodada e troco, talvez, né? E você faz uma decisão que você não vai... Você vai usar esse dinheiro pra quê? Não tem nada que você possa fazer com esse dinheiro esse ano, no próximo ano, né? Eles já estão com a... Eu ouvi numa... Não lembro qual podcast que eu ouvi isso, que Aidan O'Connell contra Gardner Minshew é a batalha de quarterback mais deprimente que tem na NFL, e eu concordo plenamente. E eles cometeram um grande erro mantendo o Antonio Pierce, né? O Antonio Pierce, ele tá além das capacidades dele, né? E a gente tá vendo esse time que tá num limbo, né? Porque não tem um elenco tão jovem assim, não tem tantas peças boas que você possa imaginar que estão alguns movimentos de competir. E a minha pergunta sobre o Las Vegas Raiders seguindo em frente, né? A gente já falou bastante sobre o lado do New York Jets. Pode começar uma liquidação em Las Vegas, porque saiu notícia, o Adam Schefter disse que o Max Crosby, você começa falando por múltiplas escolhas de primeira rodada. Você tem, de repente, Colton Miller, que eu acho que é um bom jogador. Tem alguém intocável nesse elenco, além do... do Brock Bowers? Porque eu acho que o fato de o New York Jets de já sair através do Adam Schefter, que tem um preço no Max Crosby, me diria que ele não é intocável. Mas eu fico imaginando se pode ser um momento ali de uma liquidação, porque eu acho que qualquer general manager de respeito deveria estar ligando pros Raiders e perguntando, pô, e aí o Colton Miller, e aí o Max Crosby, e aí, vê aí o que você consegue nesse saldão dos Raiders. Ou você acha que não vai ter saldão nos Raiders? Eu acho que caras intocáveis nesse time, eu não acho que o Max Crosby vai ser trocado, tá? Assim, não consigo ver um cenário no qual isso acontece. Acho que o Brock Bowers é intocável, escolha de primeira rodada que tá jogando muito bem. E também não acho que vem esse saldão, mas não porque os Raiders... eu tô até olhando o elenco aqui, pensando nesses jogadores. Eu não acho que esse saldão vem, não porque eu acho que os Raiders estão em posição pra competir por algo, porque eles vão evitar. Não, eu acho que esse saldão não vem porque o time é ruim. Sabe? Não tem peça que você vai atrás pra tentar construir o seu time. Tipo, você vai explorar uma troca pelo Max Crosby. Ok, o que você vai pensar? Times contenders que estão buscando um edge. Eu consigo pensar em e que eu acho que eles não fariam essa troca, que é o Detroit Lions. Aí você tem, sei lá, o Brock Bowers. Ok, você pode
eu não sabia nem que o Michael Mayer tava fora. Eu ia pensar nele porque eu sou muito fã do Michael Mayer. Sim. Tá? Só que aí os caras pegam um Tyrant na primeira rodada, naturalmente o uso dele diminui. Seria um cara que eu ia atrás, precisar de Tyrant, por exemplo, pra desenvolver. Mas de resto, cara, tô vendo aqui todos os nomes, não tem ninguém que eu pense, nossa senhora, esse cara faria diferença num time que precisa ser campeão. Sabe, tipo, ninguém. Na linha ofensiva você falou do Colton Miller, ok, mas eu não consigo pensar em nenhum time que está em vias de ser campeão que precisa de um left tackle. Sabe, você pode falar dos Jets que precisam melhorar porque o Tyron Smith tá jogando muito mal. Sim. Mas os Jets não vão trocar pelo Colton Miller depois de ter pagado 20 milhões no Tyron Smith. E os Chiefs também, os Raiders não trocariam pros Chiefs também, né? Que precisa de um left tackle também. Também, mas eu acho que com o que os Chiefs estão pagando lá no... John Taylor. No Jawan Taylor e com sua Mataia lá, eu não acho que essa troca eles também explorariam. Sim. Então não, eu não acho que vem esse saldão, mas é muito mais pelo demérito do elenco dos Raiders em geral, do que necessariamente pelo momento do time de estar buscando trocar esses jogadores. Teria que ser algum time ali ousado e botando uma escolha de primeira rodada e mais alguma coisa pelo Max Crosby, né? Que é um baita jogador, já é um baita jogador há muito tempo e não é velho, né? Ele deve ter o quê? Uns 29 anos, o Max Crosby, uns 28, não sei de cabeça. Crosby está com 27 anos, acabou de fazer 27 anos, então muito novo ainda. E edge rush é aquilo, né? É caro, mas é uma posição que o cara, ele chega no topo, ele normalmente fica muito tempo, né? Ele normalmente... É muito raro você ver edge rushers que vem tendo anos tão bons quanto o Max Crosby cair de nível, assim, né? Ainda jovem, né? Então é uma aposta que você vai ser cara, mas você vai ter um retorno um pouco seguro, né? Mas enfim, essa é a situação. Vamos falar sobre o Monday Night Football antes de entrar na ida do Mari Cooper pro Buffalo Bills. Um jogo que a sensação que eu tive, Bulho, não sei se você concorda, é que a arbitragem roubou a gente de um potencial jogo do ano. Que o primeiro tempo foi espetacular, termina com aquele Hail Mary do Aaron Rodgers ali, que foi vintage e, pô, eu confesso que eu tive um momento feliz ali, porque tava gente vibrando com lance no Twitter e tal, como nos velhos tempos, Aaron Rodgers fazendo um Hail Mary, aquele saudosismo. Mas aí no segundo tempo foi meio que a arbitragem pensou, não, pô, peraí, esse pessoal tá aqui pra assistir a gente. A NFL recebe milhões e bilhões de transmissão pra ver flanela, né? E aí eu acho que eles perderam a mão, teve aquela falta do AJ Epinesa no Aaron Rodgers, que, cara, eu sou 100% por proteger o quarterback. E eu entendo o motivo dessa regra, mas o AJ Epinesa, ele tentou não colocar o peso, né? Você vê que ele tenta botar a mão ali pra... E eu acho que se o cara faz o esforço, você não pode dar essa falta. Enfim, aí os Kickers jogaram muito mal, porque tava ventando muito também lá em Nova York, e o Buffalo Bills acaba vencendo o jogo, um jogo que os Bills precisavam muito, né, Bulho? Porque aí que vinha num momento ruim, vence um oponente de divisão, ainda acho que o Buffalo Bills tem que mostrar mais pra me apagar a sensação ruim que eu tive nas últimas semanas, mas eu acho que foi um jogo muito bom do Josh Allen, e poderia ter sido um jogo no geral melhor, se não fosse a arbitragem no segundo tempo. Não, poderia, eu acho que o número de faltas eu nem lembro exatamente quantos foram. Eu imagino que a gente deve ter tido perto de, sei lá, 30 flanelas. A gente teve, assim, acho que 23 ou 24 foram aceitas, mas tem claro que as declinadas. Foram 22 faltas pra 200 jardas, basicamente. Não, isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. E eu concordo que eles perderam a mão em alguns momentos. É claro que se a falta é falta, tem que ser marcada. Mas eu tava lendo, não sou nenhum especialista em arbitragem, tá? E eu tava lendo uns amigos especialistas falando que esse grupo de arbitragem específico, quando é chamado a 50%, eles tendem a marcar bastante. Acho que ontem, em rede nacional, no jogo divisional, com 2 super quarterbacks, estragou bastante da experiência. Bastante mesmo. O último quarto foi bizarro, cara. O último quarto tirou a vontade de assistir. Você via cara jogar e via falta, você via bolas jogadas sendo anuladas por falta. De novo, repito, quando é falta tem que marcar. Mas você tá completamente sem graça. Eu não sei se eu diria que a gente perdeu um jogo do ano, porque vai precisar de muita coisa pra me tirar Buccaneers e Falcons, cara. Mas estava assim no grande jogo, e eu acho que o segundo tempo ficou assim manchado por isso. E, pô, você não quer ver árbitro, tipo... Eu tenho amigos que são árbitros, sabe? Tipo, o que eles falam é que as melhores exibições deles são quando ninguém lembra que eles estão lá. E eu concordo 100% com isso. Ontem, toda hora a gente viu o árbitro. Tipo, como que você vai falar que é uma boa exibição por conta disso? Não tem como.
Sim, eu imagino que o Daronco deve ter assistido esse jogo, falando, caramba, porra, imagina o próximo jogo dele apitando Atlético Mineiro, vai ser um negócio de maluco. Mas eu achei que foi um jogo muito bom do Josh Allen, que eu acho que o Josh Allen, ele tem lidado muito bem com a falta de talento, tá, no corpo de wide receivers da equipe, mas eu não gostei do que eu vi da defesa do New York Jets, né, porque é uma defesa que eu não sinto que é tão boa quanto a do ano passado, e nome por nome não tem muito motivo pra isso, além da variância que é defesa de um ano pro outro, né, ataque permanece muito mais estável do que defesa, né, isso números mostram isso, mas eu concordo com o que você falou lá atrás também, foi um ataque melhor do New York Jets, né, eu vou acreditar que vai se manter assim quando a gente vê por várias semanas, até porque é um novo chamador de jogadas e tal, e teve todo aquele clima desconfortável mostrando o Nathaniel Hackett lá em cima, né, nos camarotes lá, né, porque os técnicos lá. Mas foi um jogo bem disputado, um jogo que no geral, eu achei que o Buffalo Bills foi uma equipe melhor e mereceu a vitória, mas foi um bom Monday Night Football mesmo com a arbitragem querendo aparecer no final. Mais alguma coisa pra falar sobre essa partida ou podemos passar pra Mari Cooper nos Bills? Eu tenho os detalhes aqui da troca. Só adicionar rapidinho que você mencionou a defesa dos Jets, eu acho que tem uma queda muito clara e muito evidente em relação a como eles pressionam o quarterback. Você tem a troca do John Franklin Myers, que é o primeiro ponto. O John Franklin Myers extremamente subestimado. Sei que ele não tá tão bem em Denver, mas... Sim. Não lembro nem se ele, inclusive, está em Denver, sendo bem sincero, tá? Tipo, praticamente desaprendi a ver o nome dele, mas era bom em New York. Aí você tem, claro, a saída do Bryce Huff, que era um bom pass rush em terceiras descidas. O Hassan Reddick, sabe Deus o que ele tá fazendo da vida dele. Deve ser trocado também, porque o time deu um prazo, agora que mudou de agente, pra ele arranjar um novo time. E ok, tem uma ascensão muito boa do Will McDonald. Dá pra notar isso bem fácil, só que quando você fazia isso em grupo, e sem contar, claro, o Quinnen Williams, quando você fazia isso em grupo de forma consistente e com todo mundo aparecendo, era uma coisa. Quando você não tem esses caras pra pressionar pelo edge, naturalmente você pode dar mais atenção pelo Quinnen, e todo mundo sofre. Os Jets não conseguem mais criar pressão pelo outside hoje. E a defesa inteira tá sofrendo bastante com isso. Então, essa pra mim é a principal causa da queda defensiva deles. E isso poderia ser mitigado se o ataque estivesse mais produtivo, o que não está acontecendo. Até aconteceu ontem, mas a gente ainda precisa ver isso de forma mais consistente também. Eu fui injusto em dizer que não teve mudança. Eu ainda acho que o principal motivo é realmente a variância da defesa de um ano pro outro, que essas mudanças de jogadores eu acho que tá dentro disso. E um sinal também do que você falou, né, por exemplo, o Sauce Gardner não vem fazendo a melhor temporada dele, né, na NFL, né, e aí isso tem muito a ver com o pass rusher mais fraco, né, é tudo interligado. O Cleveland Browns mandou a Mari Cooper para o Buffalo Bills. Eles vão receber uma escolha de terceira rodada em 2025, uma escolha de sétima rodada em 2026, e mandaram ou a Mari Cooper e uma escolha de quinta rodada em 2025 para o Buffalo Bills. A Mari Cooper, que ele foi draftado em 2014, né, um cara que está há muito tempo na liga, muito tempo em alto nível, tem 30 anos ainda, que é uma idade ok. É um cara que, quando ele foi do Dallas Cowboys para o Cleveland Browns, foi logo antes do boom do mercado de wide receivers, né? E acabou que o Cleveland Browns não pagaram nada por ele, e eu acho que é um bom valor pro Buffalo Bills, porque eles precisam de um veterano, um cara que consiga vencer em vários níveis do campo, que sabe que é um excelente corredor de rotas, sempre foi o Amari Cooper. Ele é um wide receiver 1 de elite hoje? Não é. Mas eu acho que um time dos Bills que precisa de mais profundidade nesse corpo de wide receivers, eu acho que ele pode trazer aquele benefício de empurrar todo mundo por um posto abaixo, né? Porque eu acho que tá todo mundo jogando um papel mais importante do que tem capacidade, né? O Khalil Shakir, o Curtis Samuel, o Keon Coleman. Então eu acho que o Amari Cooper, ele empurra todo mundo um slot pra baixo. Ainda acho que os Bills têm que usar mais os seus tight ends, né? O Dawson Knox e o... Caramba, me fugiu o nome do tight end. Dawson Knox. O Dalton Kincaid. E o Dalton Kincaid, isso. E o Dalton Kincaid. Então eu acho que é uma troca que tem potencial
pra fazer esse corpo de recebedores clicar. Eu acho, claro, não é, de novo, não é um cara que você vai colocar ali como um dos, sei lá, de 10, 15 melhores wide receivers da NFL. Mas eu acho que esse potencial aí pra você somar ele pelo agregado existe pra essa troca, então eu gosto muito da troca pro Buffalo Bills. Eu acho que o Buffalo Bills reconhece que não tinha o recebedor número 1. O grande ponto da Mari Cooper é o seguinte: ele se assemelha ao Stephon Diggs em muitos níveis, em termos do jogador que ele é. Nenhum desses caras é um cara que ganha na velocidade sempre, são caras que ganham nas rotas, são caras que ganham nas quebras, que criam separação de forma muito fácil, muito natural. Agora, a Mari Cooper também não tá jogando bem. É muito fácil você colocar a culpa no Deshaun Watson, você colocar a culpa no Cleveland Browns, no Kevin Stefanski, tudo isso é verdade, tá? Tudo isso é notável. Só que o Amari Cooper também não tá bem, não tem sido um grande ano dele. Você vê que tem jogadas e drops que são não característicos dele. Eu acho que essa mudança de cenário pode fazer bem pra ele como um jogador individual. O grande ponto dessa troca pra mim é o seguinte: qual que é o plano pro Buffalo Bills depois? Porque o Amari Cooper é um free agent depois dessa temporada. Então, uma terceira rodada pra um jogador que supostamente faz contender não é caro. A gente vê 1 milhão de trocas assim. Só que não tem muito sentido o Buffalo Bills investir uma terceira rodada num jogador em que eles não estendem o contrato depois. E quando a gente fala de extensão, não é 4 ou 5 anos nesse caso. É extensão de 2 anos, como por exemplo que o Mike Evans fez em Tampa Bay. Mas, assim, concordo com tudo que você falou nesse ponto. É uma troca que precisava acontecer. É uma troca que o Amari Cooper precisava ser de Cleveland. É uma troca que o Buffalo Bills precisava realizar. Precisava de alguém para ajudar o Josh Allen. Abrimos o podcast 2 minutos antes da troca ser divulgada falando que o Davante Adams poderia ser o cara pra isso. Então, não tenho muito a acrescentar, apenas que eu acho que essa troca ela volta o Buffalo Bills para um patamar interessante de ataque, porque no ano passado, quando o Joe Brady assumiu, a gente parou de ver uma super dependência do Stephon Diggs, sabe? A bola começou a ser distribuída muito mais. Agora eles voltam a ter esse recebedor número 1 que consegue separação. Então, fico curioso para ver como que o Joe Brady vai desenhar isso. Até no Monday Night Football ficou claro, né, que falta gente, né, faltava gente nesse corpo de recebedores. Eu acho que é justo tudo que você falou sobre o Amari Cooper não estar jogando bem, mas eu também acho que é muito justo você imaginar que ele olha pra situação ao redor dele em Cleveland e pensa, pô, não tem condição nenhuma aqui de eu fazer alguma coisa, né, e eu acho que ele vai dar uma revitalizada. E assim, se for por um aluguel de 1 ano, é salgado, uma escolha de terceira rodada, né? Mas eu imagino que os Bills vão tentar alguma engenharia ali pra tentar mantê-lo, né? Um contrato ali, sei lá, 2 anos, sei lá, 56 milhões. Eu acho que vai ser algo nessa linha, né? Que o último ano de contrato dele é esse. Mas, e o Amari Cooper é um cara que tem essa pressão de que o contrato dele, segundo contrato dele, né? O único contrato dele, envelheceu meio mal, né? Porque ele assinou e depois os salários cresceram muito, então ele é underpaid há algum tempo, né? Então eu imagino que ele vai querer aproveitar essa chance de faturar, e eu acho que jogando ao lado do Josh Allen é uma boa oportunidade pra ele. E do lado dos Browns, né, pra falar dos dois lados aqui, né, cara, é uma franquia totalmente amaldiçoada, né, eles fizeram uma aposta muito arriscada que deu pior pior forma possível, imaginável. Eu acho que nem o maior hater do Cleveland Browns imaginaria que seria esse desastre tão grande, e a equipe tá, assim, nos últimos anos tá sangrando talento, né? Jogadores deixam a equipe, você não tem capital no draft pra repor, você não tem dinheiro na folha salarial pra repor, você tem um quarterback que não tem condições de jogar futebol americano, profissionalmente pelo menos, e vai custar o emprego de todo mundo envolvido, e provavelmente a última pessoa que vai sobreviver lá em Cleveland vai ser o Deshaun Watson. E, assim, uma franquia amaldiçoada porque se colocou nessa situação, né? Sim. Difícil ter simpatia com o Cleveland Browns depois que fizeram com o Deshaun Watson. O único ponto que eu gosto de levantar é que não era o Cleveland Browns disputando sozinho, né? Porque o New Orleans Saints queria ele e o Atlanta Falcons queria ele também, né? Então... Não, também, mas assim, eu acho que eu tenho a impressão, e aqui eu posso estar falando besteira, tá? Que é muito mais palpite. O grande ponto do Cleveland Browns, que mais me incomoda, além de todas as questões fora de campo do Deshaun Watson, que no meu trabalho eu já, sim, já passou do escopo do meu trabalho de ficar falando sobre elas, sabe? A grande questão do Cleveland Browns é o seguinte: os caras pegaram um quarterback que não jogava futebol americano há mais de 1 ano e deram um contrato totalmente garantido. Um quarterback que claramente ia ficar mais tempo fora porque ia ser suspenso. Cara, você tá merecendo isso. Sim. Não importa a situação da franquia, tipo,
a gente tem não sei quantos anos e nunca teve um quarterback bom. Não, irmão. Não importa. E amarraram o contrato dele merda. de uma forma que, se ele fosse suspenso, não ia contar no salário dele, né? Porque o salário dele é basicamente Exato. todo o bônus de assinatura e isso suspensão não tira, né? Não, exato. Então, assim, você se colocou nessa situação. Então, não quer dizer que eu tô torcendo contra o Cleveland Browns. Não, de jeito nenhum. Tô dizendo que, assim, é tudo um reflexo do que a franquia tá fazendo. É tudo um reflexo do que eles se colocaram nessa situação. Ninguém obrigou o Cleveland Browns a dar um contrato totalmente garantido pro Deshaun Watson. Sabe? Ninguém obrigou o Cleveland Browns a colocar não sei quantas escolhas que eu já nem lembro do Deshaun Watson. Então, o Amari Cooper é vítima disso. A boa defesa é vítima disso. A defesa também já não acho que tá jogando tão bem no nível de elite esse ano. E aí você entra na situação em que você não tem dinheiro e caras como o Amari Cooper viram ativos de troca. Ele teve um contrato reestruturado esse ano. Aí agora vai pra uma outra franquia, você conseguiu uma escolha de terceira rodada, ok. Mas você vai continuar com um quarterback caro por pelo menos mais 2 anos e tudo indica que vai dar ruim pra você do mesmo jeito. Então, bem. Se colocaram lá e vão sofrer as consequências, né, cara? Eu não torço contra o Cleveland Browns, torço contra o Deshaun Watson muito, né? E É uma posição bem justa, né? É aquele famoso tweet, né? Se não são as consequências das minas próprias ações, né? Exato. O Cleveland Browns aqui, né? E, cara, vai ser todo mundo demitido, mesmo com o fato, parece ser um fato, né? De que quem fez a troca e quem bancou foi o dono, né? Da franquia, né? O Jimmy Haslam, que eu acho que ele é o maior exemplo, quer dizer, ele não é o maior, mas é um dos grandes exemplos de que ter um general manager ruim passa, ter um treinador ruim passa, ter um quarterback ruim passa. Se o seu dono é ruim, não tem o que fazer. Exato. Não tem como você se recuperar. E o Jimmy Haslam é isso. Notícias ainda na AFC Norte. Russell Wilson é o novo quarterback titular do Pittsburgh Steelers. O anúncio foi feito nessa terça-feira. Justin Fields vai pro banco. A minha definição, Bulho, sobre isso, sobre essa situação, é a seguinte. É um erro. Pra mim, o Justin Fields deveria permanecer como titular. O Russell Wilson não te traz nenhum potencial de melhora em relação a esse time. Ele é um cara mais veterano, que já tá em declínio já há 3, 4 anos. E o Justin Fields, você pelo menos tem uma esperança de que ainda não é a melhor versão dele. E eu ainda acho que essa versão atual do Justin Fields é melhor do que a versão atual do Russell Wilson. Dito isso, eu também acho que o Justin Fields ele não abraçou e não... Ele poderia ter jogado melhor, poderia ter feito essa decisão completamente intomável por parte do Mike Tomlin, porque eu sinto que é uma questão de o Mike Tomlin prometeu ao Russell Wilson, você vem pra Pittsburgh e você vai ser o titular. Mas na NFL as coisas mudam. E eu acho que se o Justin Fields tivesse jogado melhor, eu acho que ele fez um bom começo de temporada, mas é não tão bom o suficiente pra você fechar totalmente a porta. De novo, ainda há um erro, mas eu acho que o Justin Fields ele meio que se deixou aberto a essa possibilidade. O que você acha? Eu acho o seguinte, o fato do Mike Tomlin cogitar essa possibilidade pra mim é um erro, tá? Ele tá falando, é porque a gente não decidiu quem vai ser titular, vai ser o Russell Wilson. Se ele colocou o Russell Wilson pra treinar com os titulares, vai ser o Russell Wilson. Bom, eu acho um puta erro do Mike Tomlin, porque é o seguinte, eu concordo com tudo que você falou com relação ao Justin Fields, que a porta poderia ter sido fechada e isso não ia ser uma questão. Agora, vai precisar de você e mais 100 caras tentando discutir comigo e vocês não vão me convencer pra falar que a versão de 2022 e 2023 do Russell Wilson, ela é melhor do que o Justin Fields está apresentando. Porque ela não é. Eu concordo. Assim, tipo... Então seria eu e você contra 100 caras. E os caras não iam conseguir convencer a gente. Acho que ia ser difícil encontrar 100 caras que defendessem esse ponto hoje em dia. Se encontrasse uns 5, eu já ficaria surpreso. Sim. De verdade. Porque, mano, tipo... Na boa. Não tem absolutamente nada. Do fundo do meu coração, não tem absolutamente nada que me convença que o Russell Wilson da versão 2022 ou 2023 consegue jogar no nível de elite. O cara não tá móvel, ele não tem mais a mobilidade pra escapar do pocket. Ele não tem mais a precisão em passes longos, que sempre foi assim o super trunfo da carreira dele, além, claro, da mobilidade. Ele não consegue executar um ataque em ritmo, como a gente viu bem no ano passado.
E aí você vai olhar as estatísticas dele, parecem boas. Foi tudo em garbage time. Foi tudo em situação que o Denver Broncos já tava perdendo. Tipo, você se recuperar no último quarto, irmão, o jogo tá perdido. O Dak Prescott tá sendo o rei disso. Só que o Dak Prescott, ele ainda joga bem, sabe? Então, eu concordo que o Fields poderia ter fechado a porta contra todo e qualquer quarterback. Mas eu tô olhando pra um time 4-2 em que eu acho que o suposto titular, mano, não tem a menor condição de bater o Justin Fields. Ele pode ter um jogo melhor que o Fields. Pô, pode. O Fields não jogou tão bem na semana 6 contra os Raiders. Mas fazer isso de forma consistente, você romper um time que tá 4-2, pra mim é um super, hiper, mega erro. E o Justin Fields tem a mobilidade que o Russell Wilson não tem. Ele não é melhor passador. Pra mim, assim, o mesmo quarterback de Chicago Bears, verdade, do último ano. Não vai vir esse desenvolvimento que eu espero do Justin Fields, não vai se tornar o jogador que eu esperava na época do draft, mas tudo bem. Sabe, ele é... com todas essas limitações, ele é melhor que o Russell Wilson pra mim. Então pra mim, pô, é uma puta besteira do Pittsburgh Steelers. É um baita erro do Mike Tomlin. E eu acho que, assim, se ele vê o Russell Wilson jogando 2, 3 semanas e pensar, pô, né, caramba, eu acho que essa decisão foi ruim. Você tava olhando pra um 4-2 que o time tá empatado com os Ravens. Agora eu abri aqui a tabela. Jets, Giants, Commanders. Pô, o único jogo que eles vão ser favorito é contra os Giants. Sabe? Então, pra mim é um senhor erro. Pra mim é um senhor erro. Pra mim os Steelers podem estar rompendo uma coisa boa da temporada. Eles são um bom elenco, com um quarterback que... com problema na situação de quarterback. E agora eu acho que isso pode se romper e pode estragar o restante da temporada inteira do time. Sim, a minha aposta seria que o Justin Fields retoma essa titularidade em algum momento, né, por questão de desempenho. E o que ele faz como corredor é um grande elemento nesse ataque, né, porque não é um... Sim, sem dúvida. É um ataque aéreo limitado, né, a gente vê o George Pickens puto da vida, que eu sinto que ele não vai gostar muito mais do Russell Wilson do que ele gosta do Justin Fields, mas você vai tirar esse elemento, você vai tirar essa... Você vai piorar o jogo terrestre, porque tudo, a gente sabe, né? Ter um quarterback móvel como o Justin Fields facilita muito o seu jogo terrestre, né? Pergunta pro Derrick Henry o que ele tem sido em Baltimore jogando ao lado do Lamar, né? E eu acho que a tendência é o ataque piorar, né? E Russell Wilson é um passador melhor que o Justin Fields mesmo, nessa altura dele? Não sei, cara. O Russell Wilson tem sido um desastre, né? Nos anos que ele jogou, nos últimos anos dele, até vindo do último ano dele em Seattle pra cá. Então, eu concordo, é uma decisão errada, mas eu também não... O Fields, eu acho que ele poderia... É meio que a história do Fields, né? Ele dá sinais, mas ele não dá aquele último passo grande, né? Que eu acho que vai ser a história da carreira do Justin Fields seguindo em frente. Eu acho que é um cara que tem tudo pra ficar na NFL por muito tempo ainda, mas ele não vai chegar, acho que nem perto do quarterback que a gente imaginava. E também, cara... O Steelers 4-2, beleza. Um dos calendários mais fáceis na temporada até agora. Não vou dizer que era um elefante em cima da árvore, mas eu também não acho que é tão diferente assim, né? Eu acho que é melhor do que aquele time que começou, acho que 7-0, 10-0, 11-0, que uma das maiores faces que eu já vi acompanhando a NFL, e eu acompanho a NFL há muito tempo. Mas eu acho que essa campanha da equipe não era sustentável com o Justin Fields ou com o Russell Wilson. Ah, tô com você, tipo... E agora a tabela vai... Deixa eu abrir aqui, ó. Tem Jets, Giants, Commanders, mas aí você tem Ravens, tem os Browns, que é ok. Sim. Deixa pra lá. Mas aí você tem Bengals, você vai pegar Ravens de novo, você vai pegar Chiefs, tem Bengals mais uma vez pra fechar a temporada. A parte fácil já veio. A parte fácil já veio, exato. Tipo, você tem jogos isolados que tendem a ser fáceis. 2 com os Cleveland Browns, mais um com o New York Giants. Agora, você falar pra mim que o Russell Wilson te coloca em condição de brigar com os Ravens, com os Chiefs, forçando bastante a barra, bastante mesmo, pra entrar no tiroteio contra o Cincinnati Bengals. Mano, não dá. Tipo assim, não dá. Então, sei lá, pra mim é um senhor erro do Pittsburgh Steelers, verdade. Verdade. Vamos passar pra NFC agora. Como eu falei lá no começo, eu pedi pro Bulho fazer o top 5 dele na conferência nesse momento. Eu fiz o meu top 5 aqui. A gente vai debatendo. Antes, não deixe de se inscrever no podcast Cara dos Esportes. Seja no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas. É muito importante pro programa. Segue lá também. Segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você usa para escutar. Falei no podcast pós-rodada, repito aqui. Vai ter o maior anúncio da história do podcast Cara dos Esportes
no episódio pós-rodada do próximo domingo. Tô definindo aqui como cara dos esportes 2.0, eu diria. Então eu conto muito com a ajuda de vocês nesse momento do meu trabalho aqui. Bulho. Pouco você fala que eu não sei qual que é, tá? Sim, Bulho. Fica aí a crítica. Bulho, eu não posso revelar pra ele que ele é concorrência. Tem essa rivalidade gigantesca pro futebol e cara dos esportes. É que nem uma história que eu vi um tempo atrás, lá nos Estados Unidos, tinha uma cidade que tinha tipo um McDonald's e um Taco Bell, sei lá, e que os funcionários se vissem na rua, um cair na porrada com o outro, porque era rivalidade. É basicamente se eu vejo o Bulho na rua, a gente cai na porrada. A gente nem tira foto um do outro na NFL, tá ligado? Sim, verdade. A gente não Nem encontra o Roger Goodell no meio do estádio, numa área que a gente não poderia nem estar. evento de poker também. Nem evento de Sabe, poker. nada do tipo. Eu estou ansioso pra primeira vez que a gente vai dividir uma mesa de poker, Bulho, juntos, porque eu tenho melhorado. Peguei 4º lugar no torneio lá do Invitational do BSOP. Contra Você jogou da imprensa? Da imprensa não fui convidado para da imprensa, infelizmente eu jogo da imprensa da KSOP. Este erro para você. Por favor. Eu jogaria o da imprensa na KSOP. O último que teve foi num domingo de NFL, no Rio, que eu não pude jogar. Ah, não, desculpa. Foi no domingo, mas era a final da NBA, o de São Paulo, que é aquele que a gente se conheceu. Enfim, o pessoal tá pouco interessado. Aliás, eu sei que o pessoal tá interessado, mas vou só pontuar. Sabe por que eu não joguei esse? Por quê? Porque eu fui trabalhar no domingo. Sim. Aí cheguei no domingo, pensando, porra, vai ter da imprensa. Me deram pra terça-feira. Aí na terça-feira eu não joguei. Porra, sacanagem. Porra. Torneio da imprensa eu já peguei mesa final uma vez na KSOP. Foi o primeiro torneio que eu joguei na minha vida, foi um torneio de imprensa. Muito obrigado ao nosso amigo em comum, Ítaron, e ao Gustavo também, da BSOP, que eu sei que você... sentimentos ambíguos quanto a ele, pelas mensagens que você me mandou no dia que eu falei que eu tava da BSOP. Eu amo o Gustavo, velho. O Gustavo, eu comecei a trabalhar com poker por causa dele, inclusive. Muito gente boa pra caramba. Cara incrível. Me convidou. E tivemos juntos também lá em São Paulo, né, naquele dia. No dia do jogo da NFL, no caso. Vamos começar pela 5ª colocação, Bulho. Quem que você tem como o 5º time ali na sua lista de times que você apostaria a sua vida que vencerá a Conferência Nacional? Minha 5ª colocação tava Atlanta Falcons, cara. Justo, é o meu 6º colocado. Eu... Tem que explicar cada um ou a gente explica, que aí depois eu passo pro meu 5º colocado e a gente vai subindo assim. Não, beleza. Eu acho que o Atlanta Falcons está encontrando um ritmo ofensivo, pode jogar melhor, tem que ganhar jogos como o jogo contra o Carolina Panthers de forma mais dominante, mas defensivamente está muito bem. É um time que defensivamente as pessoas dormem em relação a ele. Tem cedido uma boa margem de pontos, mas também força bastante turnover. Isso é importante. Então, Falcons, pra mim, com o talento que tem, encontrando ritmo ofensivo, podem brigar lá em cima sim. Cara, o Falcons é o meu 6º, como eu falei, né? E eu fiquei bastante em dúvida entre colocar eles ou não. Concordo com o que você disse. Vamos ficar de olho na lesão do Justin Simmons, né? Sofreu uma lesão no posterior da coxa. Mas o Kirk Cousins está jogando melhor a cada semana, né? Isso eu acho que é bem importante. E, cara, aquele vídeo dele falando, porque a torcida tava fazendo aquela dança do swag, do surf e tal. Eu acho que esse time tem um pouco de cheiro de time do destino, né? O Team of Destiny, né? Porque, sei lá, tem alguma coisa sobre o Kirk Cousins que mudou nos últimos anos e eu tenho gostado do que eu tenho visto dele. Eu coloquei na frente dele, do Atlanta Falcons, na 5ª colocação, o seu Philadelphia Eagles, Henrique Bulho. Ele tá em qual colocação na sua lista? Na hora que eu falo pra ele tá bebendo água, deixei ele na minha merda. tem 8º. Oitavo? Eu achei que era 5º, era baixo pros Eagles, mas tô surpreso. E assim, eu fiquei numa dúvida gigantesca entre o 5º e o 4º colocado. Meu 4º colocado é o Tampa Bay Buccaneers. E eu perguntei pra alguns amigos e tal. E o consenso, basicamente, que eu tive conversando com os amigos é: o teto do Philadelphia Eagles é maior pelo talento do elenco. Dito isso, eu não consigo ver esse time chegando a lugar nenhum com o Nick Sirianni. Eu acho que passou do ponto. Ainda assim, é difícil pra mim olhar. Você tem Jalen Hurts, você tem AJ Brown, você tem Devonta Smith, você tem essa linha ofensiva, você tem os jogadores que tem na defesa, e colocar na frente e colocar atrás do Atlanta Falcons. Eu tô curioso pra saber a sua visão. Imagino que tem muito a ver com o Nick Sirianni, mas o único motivo é porque eu acho que o nível de talento desse elenco é muito alto ainda. E quem sabe, sei lá, o Nick Sirianni é demitido daqui a 2 semanas e
o Vic Fangio assume como interino e você dá uma reviravolta, né? Mas eu entendo a desconfiança contra o Philadelphia Eagles. O ponto é exatamente esse, tipo, tem talento? Tem, mas o time é mal treinado. E quando é mal treinado, você não consegue chegar no máximo de potencial, os Eagles não fazem isso de forma ofensiva, e não consigo olhar pra esse time de forma positiva. Teria que encontrar um ritmo ofensivo muito forte mesmo, e com a comissão técnica, com o Nick Sirianni e Kellen Moore, eu não acho que isso vai acontecer. E até a gente viu no último domingo, né? Os Eagles pontuaram porque você tem o Jalen Hurts e o A.J. Brown, né? E como muda o time com o A.J. Brown, né? Foram 2 recepções absurdas dele, que basicamente ganharam o jogo. Na minha quarta colocação eu tenho Tampa Bay Buccaneers, como eu falei. Quem que é o seu quarto colocado? Meu quarto colocado é o Minnesota Vikings. Então, sobre o Minnesota Vikings, os Vikings acabaram na minha 7ª colocação. E eu sei que todos os torcedores dos Vikings, são muitos aqui no Brasil, vão marchar rumo à minha casa aqui. O meu problema é que eu comecei a sentir uma queda de rendimento do ataque com o Sam Darnold. E eu conheço o Sam Darnold de muito tempo pra achar que ele é... Assim, você tem 4 semanas dele jogando muito bem, você tem 6 anos dele jogando mal na NFL, né? Qual que é o Sam Darnold de verdade? A defesa é especial, mas eu coloco os Vikings um pouco abaixo, porque eu não confio no Sam Darnold mantendo esse nível por 18 semanas. Pra mim é a mesma coisa, tipo... Eu acho que a defesa dos Vikings em algum momento ela vai regredir a média. É uma defesa muito boa, mas tem formas de ser explorada. Quando você olha pro Minnesota Vikings, você pensa num time em playoffs que vai precisar ganhar de adversários assim, de altíssimo nível, fico preocupado com esse time, sabe? Eu sei que ganhou bem dos Packers, mas será que teria ganhado se o Jordan Love não tivesse um primeiro tempo muito ruim? Não sei. Ganhou dos 49ers por uma posse, ganhou dos Jets por uma posse. É um time muito bom e que merece estar com 5-0 que está. Não tô tirando mérito de forma nenhuma. Mas pensando em ganhar a NFC, acho que quando o caldo engrossar um pouquinho mais, o fator Sam Darnold e uma regressão defensiva podem pesar contra o time. Eles podem nos provar errado vencendo o Detroit Lions, né, na próxima rodada, né? Que aí, se você vence jogando bem os Lions, aí você tá entrando numa outra discussão. Sobre o Tampa Bay Buccaneers, eu acho que é um time sólido. Em termos de talento, tá abaixo desses. Mas é um time que eu acho que joga o melhor que poderia jogar. E eu acho que às vezes isso é importante. Tem Mike Evans e o Chris Godwin jogando bem, Baker Mayfield jogando bem. Eu acho que as 3 interceptações que ele lançou contra o Saints, duas foram extremamente de azar, né? Passes que desviaram. O Todd Bowles é um head coach perfeito? Claro que não. Ele prejudica a equipe com as decisões dele em quarta descida. Mas ainda é um cara que é uma excelentemente defensiva, é um cara agressivo na defesa. E eu acho que é um time mais sólido que os Eagles e eu ainda acho que é um time que tem um piso mais alto que o Atlanta Falcons. Por isso eu coloco eles na 4ª colocação. Tá na sua lista, o Bucks? Tá. Inclusive é o 3º lugar, já puxando. Então, eu gosto às vezes de um time sólido que sabe, todo mundo sabe o que é e todo mundo sabe o seu papel dentro do time e eles jogam como tal. A questão pra mim é que os Buccaneers, desculpa, eles estão num patamar que eu consigo ver esse time achando mais uma marcha defensiva, cara. Tipo, me preocupava muito, muito mesmo a saída do Dave Canales, tá? E eles começam a temporada com o Liam Cohen, não vinha de um grande trabalho como coordenador ofensivo em Kentucky, só que, ele casou muito bem com o Baker Mayfield. A gente viu o Chris Godwin completamente renovado, um cara que parece estar jogando em 2020. A gente viu o Mike Evans ainda sendo efetivo, eu sei que já não tá no melhor ano da carreira dele, mas ele ainda é um cara que faz bem o seu papel. Você olha o Baker Mayfield muito efetivo, muito confortável. Você olha a linha ofensiva conseguindo dar tempo pra ele passar a bola. Você consegue encontrar desenhos ofensivos assim muito efetivos. E a defesa é uma defesa bem treinada. Extremamente bem treinada. Não tem, assim como o ataque não tem o talento de 2020, mas é sólida. É o que você falou, ela se prepara muito bem. Então, pra mim, Tampa Bay, por ser um time bem treinado, que é a coisa que eu não vejo, por exemplo, no Philadelphia Eagles, e eu acho que o Tampa Bay é muito superior em relação à sua comissão técnica, por exemplo, o Atlanta Falcons, eu fico com o Tampa Bay na 3ª posição. Justo. O meu 3º colocado é o Green Bay Packers. Justo também. Justíssimo pra mim. Eu acho que é um time que tá em ascensão. O Jordan Love tendo a lesão e voltando, tá jogando cada vez melhor. Eu ficaria preocupado um pouco. Não sei se preocupação é o certo, né? Mas eu acho que a defesa... Eu tenho falado muito sobre isso aqui no podcast e quero sua opinião, Bulho.
eu acho que a defesa não é tão boa quanto parece, porque os números de turnovers eu acho que estão fazendo ela parecer melhor do que a defesa dos Packers realmente é. Porque eu acho que, por exemplo, a equipe tem um número altíssimo de fumbles, né? A equipe lidera em turnovers por uma margem grande, né? Mas turnover é muita sorte envolvida, né? Entre um passe interceptável ser lançado e ele de fato ser interceptado, tem muita sorte envolvida. Entre um fumble ser forçado e ser recuperado pelo time, tem muita sorte envolvida. Então, eu acho que a tendência é esse número de turnovers cair e aí a defesa vai ser um pouco mais exposta. É uma boa defesa, eu só não acho que é uma defesa que tá na prateleira de cima da NFL. Só que eu acho que também é um ataque que a tendência é ir melhorando. Com o Jordan Love cada vez mais saudável, Christian Watson idem, aí superou esse probleminha aí com o Romeo Doubs, né, que parece que faltou treino, aí foi suspenso por um jogo, aí teve 2 touchdowns e o clima parece bom. Pra mim, um dos melhores head coaches da NFL, Matt LaFleur. Então eu coloco os Packers na terceira colocação. Onde que ele tá na sua lista? Os Packers na minha estão em segundo. Então eu já até sei qual time que você não tem no seu top 5, mas sua visão... Me dá sua opinião sobre isso que eu falei da defesa dos Packers. Você acha que eu tô sendo o copo meio vazio demais com eles? Acho porque eu acho que a gente já viu o Green Bay Packers produzindo ofensivamente muito bem no ano passado, na segunda metade, claro. E a gente viu que esse time precisava de uma defesa que envergava, mas não quebrava. Pra mim, isso é uma defesa melhor do que isso nesse ano. O que a gente pensa nos Packers em anos recentes? É um time que não consegue defender o jogo terrestre. Esse ano não é de elite defender o jogo terrestre, mas consegue defender. Mesma coisa do jogo aéreo. Não é elite, mas você vê que o time faz o seu papel. Quando você combina isso com uma alta margem de turnovers, isso costuma funcionar bem. É claro que é evidente. Turnovers é uma parada meio aleatória. Tipo, você pode forçar muito bem, mas pode chegar numa fase que você não força nenhum. Não é uma coisa que você consegue se manter de forma consistente. Porém, é um bom aditivo. E Green Bay está num nível defensivo que não estava no ano passado, que não estava em 2022, que não estava em 2021, que não estava em 2020. É uma defesa mais sólida e com bases mais sólidas. Então, assim, pode ser que o time tenha uma regressão à média com relação a turnovers, mas mesmo assim não acho que vai virar um problema pro time. E o ataque vai dar conta do recado. A gente tem um ataque extremamente bem desenhado e extremamente efetivo. Os Packers não precisam de uma defesa de elite para serem competitivos no topo. Isso tá bem claro pra mim. Então, embora, ok, tenha questionamentos com relação a principalmente a secundária do time, pra mim não é um problema tão grande, sabe? Justo. O meu segundo colocado é o São Francisco 49ers. E aqui eu encarei o exercício 5 times que eu projetaria lá na frente. Não são os 5 melhores times nesse momento. O 49ers não tá jogando bem. Tem questões não só de lesões, mas eu acho que o Kyle Shanahan tá fazendo um ano muito ruim. Mas eu acho que é um time que a gente já viu jogar bem há menos tempo, por exemplo, que o Philadelphia Eagles. E acho que as peças estão lá. E o Brock Purdy, na minha opinião, deu um salto em relação à última temporada. Ele tá jogando um altíssimo nível. É o melhor futebol americano de longe que eu já vi o Brock Purdy jogar. Mais decisivo, na hora de improvisar e criar, eu acho que era algo que a gente não via do Brock Purdy. Eu gosto muito, pra mim listas assim de top 5 MVP, eu acho que ele tem que estar na lista. Então aqui pra mim é um benefício da dúvida, porque a gente tem esse histórico do Kyle Shanahan, eu acho justo imaginar que ele pode se encontrar ainda ao longo da temporada. Enquanto o Nick Sirianni não tem benefício da dúvida nenhum, porque ele é um palhaço, né? Pra mim, ele é um péssimo treinador. Então, eu imagino que não tá na sua lista, pelo que eu entendi, acho que é o que não tá no seu top 5. Mas eu tô dando um pouquinho de benefício da dúvida, e eu acho que esse time crescendo ao redor do Brock Purdy, que tá jogando num nível tão alto, eu ainda acho que é um candidato seríssimo na NFC. Bom, pra mim tem 2 pontos pra ser contra São Francisco nesse ano. Primeiro que eu acho que a defesa decaiu demais. Assim, o pass rush dos 49ers não tá nada ameaçador. Naturalmente a secundária também cai. O grupo como um todo tá cedendo muito mais jardas do que esperava. Os 49ers não são tão sólidos defensivamente. A gente pensava nessa defesa no ano passado, em 2022, como uma das melhores da NFL. Pra mim não tá nem perto disso esse ano. Acima de tudo, eu vejo os 49ers que quiseram inventar um pouquinho nessa fórmula ofensiva e não consigo gostar dela nem um pouco. É legal ver o Brock Purdy lançando de forma mais vertical. É legal o Brock Purdy sendo mais agressivo. Mas quando você tem o ataque que você tem, cuja base sempre foi ganhar jardas após a recepção, você sair dessa filosofia ofensiva não faz o menor sentido na minha visão, tá? E assim,
Legal, mostraram que conseguem fazer isso. Mostraram que conseguem explorar o fundo do campo. Mas não consigo ver o quão útil isso seria nos playoffs, sendo que você tá mudando uma fórmula que te deu muito sucesso. Se você olhar, derrota pros Chiefs em 2023, derrota pros Chiefs em 2019, derrota pros Rams em 2021. Dos Eagles nem vou contar porque, teve toda a situação de quarterback e tal, embora os Eagles fossem ganhar aquele jogo fácil do mesmo jeito. Cara, nenhuma dessas 3 derrotas, os 49ers perderam porque eles não conseguiram lançar a bola verticalmente. Nenhuma delas, sabe? Em todas o ataque tinha esses momentos, a gente olha pra 2021, tem o Deebo Samuel correndo, em 2019 o Deebo Samuel correndo. Essa mudança de filosofia ofensiva dos 49ers pra mim não faz o menor sentido. E eu concordo contigo, o Brock Purdy está jogando muita bola. Tá? Pra mim é um problema muito mais de sistema, e a mudança no coordenador ofensivo com o Nick Sorensen não está dando o resultado esperado. Eu não acho que esse time tem potencial pra brigar pro título desse ano, sabe? Deve ganhar a divisão. Acho que é bastante superior ao Seattle Seahawks, tá? O mesmo recorde, mas assim, os dois times em patamares muito diferentes. Mas pensando em playoffs, pensando no que os 49ers precisam fazer pra brigar, cara, eu não consigo ver esse time brigando, de verdade. E posso estar errado, tá? Tipo, já provaram isso em 2021, inclusive, que o time tava numa super crise e do nada tava na final de conferência. Mas nesse momento eu não consigo projetar no top 5 da conferência, assim, nem se eu me esforçar muito. Pra mim... E digo mais, tá? Seria o 7º pra mim, porque você seria os Commanders. Verdade. Eu dou o benefício da dúvida. Eu acho que você ter esse... Eu acho que... talvez esteja sendo muito copo meio cheio, né? Porque eu acho que você ter no seu bolso um Brock Purdy mais capaz de criar por si só e você conseguir reestruturar esse ataque incorporando elementos que você já fazia, eu acho que é um time que pode melhorar e eu acho que é um time que pode se encontrar, mas precisa se encontrar ainda, mas eu acho que ainda o teto dessa equipe é muito alto. O número 1, e imagino que seja o número 1 também da lista do Pulho, é o New York Giants, é o Detroit Lions, né? O Detroit Lions, quer dizer, é o seu número 1? Sim, fácil. Sim, disparado. Sim, eu também acho que tem um degrau em relação aos demais. Eu repito o que eu falei até no último podcast. Eu não acho que você perder o Aidan Hutchinson muda o teto da equipe. Torna a missão mais difícil, né? Porque você tem menos margem de erro na defesa, porque ele vinha sendo ali um cara top 3 no candidato a defensor do ano. Mas é um time que tem uma continuidade que nos dias atuais da NFL você não vê mais. É um ataque que começou não tão bem, mas vem melhorando. E eu acho que a defesa pode continuar sendo, sei lá, mediana pra baixo, né? Que eu acho que é o que a defesa não era nos últimos 2 anos e que prejudicou bastante os Lions. Então eu acho que é um time que tá bem acima dos demais e era o meu palpite pra ir ao Super Bowl antes da temporada começar. E eu continuo bem confortável mesmo com essa lesão do Aidan Hutchinson. Eu tô menos confortável, mas continuo achando que vão ser o time que vão representar a NFC no Super Bowl. Pra mim muda bastante, tá? Acho que o Aidan Hutchinson não só era o meu candidato a jogador defensivo do ano, como ele altera bastante a configuração defensiva dos Lions. Isso me preocupa. Porque é um time que vai precisar mandar mais blitz. A gente pode olhar o jogo da semana 6 e pensar que o Allen Pecknill apareceu muito bem. Mas eu coloco minha mão no fogo pra falar que isso não é sustentável. Ele não vai conseguir manter essa produção ao longo da temporada. E os Lions já precisavam de um edge número 2, Marcus Davenport machucado. Não tava assim desse cara, agora você perde o Aidan Hutchinson, que também tava jogando assim no nível altíssimo. Se esse time começar a mudar a sua filosofia, mandar mais blitz, eu consigo ver problemas aparecendo. É um grupo muito talentoso dos dois lados da bola. É um grupo muito bem treinado. Tem o melhor coordenador ofensivo da NFL, na minha visão. Então, ainda acho que assim, estão puxando a conferência, claro. Não estão liderando a divisão, porque o Minnesota Vikings está invicto. Mas ainda assim, cara, Detroit pra mim tá disparado na primeira colocação. Pra mim é de longe o melhor time da NFC nesse momento. Concordo. Pra gente recapitular, Bulho, como ficou o seu top 5? Lions, Packers, Buccaneers, Vikings e Falcons. O meu ficou Lions, 49ers, Packers, Bucks e Philadelphia Eagles. Cara, muito obrigado pela sua participação. Sigam o Bulho lá no Twitter, no Bulho PF. Sigam o Pro Football BR em todas as redes sociais. Acessem o profootball.com.br. Assistam o Bulho logo mais no debate do The Playoffs, que ele me falou que vai estar. Então, se não for mais, é porque caiu depois disso.
Mas Não, Henrique estarei. estará Estarei lá. aos seus amigos. Confirmado, então. Henrique, muito obrigado pela sua participação. E até a próxima. E vamos tentar fazer sair essa mesa de pôquer dos jornalistas que cobrem NFL, porque tem bastante viciado, encarteado nesse mundo. Não, perfeito. Inclusive o André do The Playoffs também já troquei ideia de poker com ele. Mas, cara, mais uma vez, obrigado pelo convite. Tamo junto. É uma honra estar aqui, de verdade. Não à toa eu voltei tão rápido. Mas tamo junto, até a próxima e valeu. Um grande abraço a todo mundo que nos aguentou por 1 hora e até mais. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nessa sexta-feira com episódio exclusivo para apoiadores. Na quinta-feira com episódio sobre NBA. E na madrugada de domingo para segunda, episódio pós-rodada, como vocês estão acostumados, com aquele grande anúncio que eu já referenciei para vocês. Então um grande abraço a todos. Tchau!